Fala galera, vamos assistir aqui o pós-jogo de Botafogo e Fluminense aqui no canal TV Botafogo Notícias. Fluminense 2, Botafogo 4. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa seu comentário aí. Falou galera, bora assistir. Números também da partida, o Fluminense com mais posse e também com mais passes certos. Mas olha o número de finalizações do Botafogo e também o número de finalizações certas. Também em escanteios, o time vencedor da partida levou vantagem ainda então nesse critério. Já já a gente vai lá para o Maracanã, que recebeu 21 mil torcedores. Os dois times jogaram com suas equipes reservas. No segundo tempo, bom, a partir da entrada do Arias, com a contusão do Douglas Costa, o Fluminense começa a ser fortalecido pelos principais. Depois tem algumas mudanças, né? A entrada do André, do próprio Martinelli, que a gente viu no finalzinho ali quase empatando novamente a partida. Mas mesmo assim, o Botafogo também jogou com seus reservas, não é, Pedro? Também acho. E tá certo. A diferença para mim é que os reservas que atuaram no Botafogo atuaram em suas respectivas posições. Os reservas que entraram do Fluminense, a gente pode debater, o Kennedy não estava... Era o Kennedy e Lelê, exatamente dois jogadores que estão acostumados a fazer muito mais uma situação de arrastar, de ser um homem de referência, de ser um camisa 9, e estavam dividindo o espaço. O Renato como um primeiro homem de meio campo, para qualificar ali uma saída, mas não era aquele exatamente o Renato para chegar à segunda bola do meio. Ele fazia muito que, bom, o Ganso faz, né? Exato, seria um pouco mais à frente. Né? E aí quando a gente olha para o segundo tempo, que você fala que o jogo muda um pouco de figura, e é verdade, a gente pensa, mas o John Arias entrou. O John Arias talvez tenha sido o único que entrou em sua posição, assim como o Marcelo. O André já entra fazendo mais a de volante, os outros jogadores já entram tendo que fazer uma outra que não é... Isso, exato. O André já entra tendo que fazer a de zagueiro, não de volante, desculpa. Então, essas mudanças mostram o Fluminense em campo que não necessariamente estavam com aquelas peças no local certinho onde a engrenagem costuma funcionar de forma mais azeitada. O André funciona, recuado, funciona numa situação específica. Aquele time principal, o André recuando, tendo um homem a mais de opção na frente, ele qualificar a saída de bola. O André foi muito exigido na transição defensiva. É assim que ele erra uma saída de bola, comete um pênalti, não foi tão bem. O Marcelo entra como lateral, tudo bem. Só que as outras mudanças acabam descaracterizando um pouco o Fluminense. Por outro lado, você tem um Cauê muito bem, no time do Botafogo, Raí muito bem, você já citou, o Marlon Freitas se recuperando. Então, essas peças alternativas, reservas, ou que não são plano A exatamente. Grava esse nome aí, falou galera, Cauê. Deixa esse nome gravado aí, você vai ver o que ele vai estar fazendo no futebol brasileiro daqui a 1 ou 2 anos. O treinador entrando onde elas se encaixam melhor. E aí eu acho que tem sim uma questão de confiança. Olhando 2 semanas para trás, o que seria um Botafogo tomando empate nos minutos finais? Era quase que certo que poderia tomar a virada. Isso. Hoje não. Botafogo que toma empate, bota a bola no chão, sai para pressionar, sai para fazer o seu jogo. Aquilo ali que a gente viu na tela. Pouca posse, mas muito agudo, muito vertical e mais finalizações. Rouba a bola, sofre pênalti. 3-2, tumulto, aquele final do jogo. Continua jogando, o Hugo levanta a bola, a presença lá do Urso, como disse o Celso. Então, é um Botafogo que jogou o seu futebol nos últimos minutos. Isso pode parecer básico, né? Ou estamos falando óbvio, mas não. Isso não acontecia há muitos meses. Então, acho que esse é o recado. Menos posse, mas vertical e efetivo. Quando teve a bola, estocou, fez o gol. Eu acho que isso é muito importante determinar a vitória. O Fluminense teve muita gente fora de posição, mas mesmo quem jogou em posição não era o Fluminense. O Fluminense não joga, por exemplo, com 2 zagueiros, como jogou hoje. O Antônio Carlos, que saiu vaiado pela torcida no intervalo. Os zagueiros não agradaram hoje, né? Já não tinha Alta também, já até o Martinelli quando entra como um zagueiro pela direita, né? Uma linha com 3 zagueiros na saída. Entrou bem, até gostei do Martinelli com o Arias, mas já entrou fora da dele. Também. Que também deixa a engrenagem menos azeitada, né, prof? Mas o Diniz não assiste um jogo quieto, né? Ele joga junto. Isso é fantástico. O que esse rapaz faz nos erros e nos acertos, ele tenta, ele vai para o jogo, tem jogo com ele, o time muda de cara. O Fluminense no primeiro tempo foi muito mal. O Botafogo abriu 2-0, podia ter aberto 3. Mas também a defesa do Botafogo deu tanta brecha para o Lelê, que chegou uma hora ele até conseguiu fazer um dos gols que ele tinha a obrigação de ter feito pelo menos 2. Verdade. Né? Ele aparece livre na cara, mas são questões para se acertar. Perto dos problemas que o Botafogo tinha até semana passada, isso não é nada, a cabeça está mudando. A gente percebe um Botafogo com uma cabeça diferente para receber o novo técnico. Né? Quando o Diniz fala da questão do meio-campo, eu concordo em parte com ele. Eu acho que não é demérito do meio-campo do Fluminense, é mérito do meio-campo do Botafogo, que jogou muito hoje. Todo mundo do meio-campo do Botafogo hoje jogou muito. Pedro Ivo citou o Raí.
Botafogo é outro. A cabeça do Botafogo, a forma de pensar, a correria, o clima do Botafogo é outro, depois que o Thiago Nunes saiu do time, saiu do clube, foi demitido. Dos pés do Raí saiu um gol, na ordem uma assistência e um gol. Já citei o Gregory aqui, eu acho que o Gregory vai trazer muita personalidade, vai jogar de uma maneira que pode liberar o Marlon Freitas de todos os seus fantasmas, inclusive jogar mais lá na frente. É um meio-campo hoje do Botafogo que não tinha Tietê, não tinha Eduardo, e mesmo assim deu o jogo. A gente falou dos reservas, ainda acho, claro, o Flu começa o jogo muito mais reserva que o Botafogo. Sim, e depois entra na partida. O jeito que os dois times encararam, que é outra coisa que o Diniz falou, foi determinante para a partida. O Botafogo entrou para jogar a sua classificação. Mesmo com os reservas, professor? Mesmo com os reservas. Eu acho que a intensidade foi aquela... Porque a intensidade do Botafogo no começo do jogo nunca é novidade. A novidade hoje foi a intensidade no fim. E a capacidade de reação. O Botafogo começa dessa maneira, inclusive na maioria daqueles jogos em que a vaca foi para o brejo do Brasileiro. Teve grandes oportunidades, um jogo contra o Grêmio, que o Luizito Soares faz o hat-trick, o jogo com o Palmeiras, então, a gente não precisa nem dizer que teve um primeiro tempo no Botafogo campeão. E o time entregava a rapadura. O jogo com o Coritiba, que faz o gol já no acréscimo e toma o gol no acréscimo. Então, hoje o Botafogo fez com os outros o que os outros faziam com ele. Acho que teve muito mérito do Botafogo nessa história toda. O Diniz não tirou os méritos do Botafogo, não é isso que eu estou falando. Mas a pergunta, nós não ouvimos a pergunta, mas dá para deduzir que a pergunta falava de deméritos do Fluminense, especificamente do meio-campo do Fluminense. Eu acho que teve muito mérito do meio-campo do Botafogo hoje. Eu acho que tem muito mérito do meio-campo do Botafogo. Eu só discordo um pouquinho quando o Diniz acha que a avaliação do meio de campo do Fluminense não é mais esse Botafogo que a gente está vendo. O Botafogo também se... Só tive que avançar aqui com os gols, galera, que pode dar direito autoral aí de roubar aí no canal, falou? aproveitou da fragilidade. A saída do André, ela ficou comprometida, o Botafogo rouba a bola. Né? Exato. Aliás, o André vai desfalcar consequentemente o Fluminense na ida da semifinal. E o cruzamento é uma falha de defesa, de posicionamento, de transição. Então, a todo momento, o Fluminense acabou sendo frágil no jogo sem bola de marcação, um meio-campo de menos combate do que André, Martinelli, do que o meio-campo que a gente está acostumado a ver com o Fluminense. E está tudo bem, até porque você ter jogo de ida em Quito, Fla-Flu, jogo de volta precisando fazer o resultado, e um Fluminense e Botafogo, com o Botafogo precisando fazer resultado também, é normal que você tenha alguma queda física, ou de recomposição, ou de combate, tudo bem, ninguém está analisando só pelo resultado, mas foi algo que aconteceu em campo hoje. Até porque quando a gente mostra aquela tela dos resultados ruins do Fluminense nos clássicos, eles estão inseridos nesse contexto da temporada, onde o Fluminense disputa uma partida contra o Flamengo com um time reserva também, não é verdade? E o Flamengo só vence no segundo tempo depois de mais modificações ainda do Fluminense e é de hoje também, com o time também todo desmontado. O Fluminense, por pior que tenha sido dos clássicos, é o segundo colocado nessa fase de classificação. Isso só não é o primeiro. Ele chega ao Fla-Flu com a condição de ser o primeiro, apesar de tudo isso. Eu acho que também é fundamental a gente lembrar os pontos que o time reserva ganhou contra os pequenos, coisa, por exemplo, que o Botafogo não fez. Que o Vasco fez com menos competência, na medida em que o Vasco só hoje está conquistando a sua classificação. Acho que tudo isso tem que ser ponderado, né? O Diniz tinha compromissos outros no meio desse caminho aí. Ele próprio voltou de férias depois. Acho que tudo isso tem que ser considerado. Agora zerou e o Fluminense é tão candidato ao título quanto o Flamengo. E vai pegar o Nova Iguaçu, então, na semifinal, não é isso, Pedro? Enquanto o Flamengo, neste momento, pegando o Vasco da Gama. Né? Porque o Vasco está vencendo a sua partida contra a Portuguesa e o Botafogo, claro, na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Vamos ouvir o depender do resultado do Nova Iguaçu, é capaz ainda de pintar um Fla-Flu na semi. Tem que ficar atento com isso. Não tá se o Nova Iguaçu... Não, se o Vasco da Gama vencer por mais de 2 gols, não é isso? Está vencendo por 2. Sim, mas ainda tem... só para dizer que ainda não está cravado. Ainda tem uma pequena possibilidade de um Fla-Flu na semi. Bom, tudo bem. Então isso ainda pode acontecer também, tá? E ao Botafogo agora tem que carregar também a Taça Rio, né?
É verdade. É esse. Tem a Taça Rio Carregar ainda. a cruz da Taça Rio. A gente tá falando muito de Libertadores, mas o lado chato também é jogar a Taça Rio. Mas quarta-feira o Botafogo joga contra o Red Bull Bragantino, então às 9h30 da noite a gente vai acompanhar essa partida aqui na ESPN, também no Star Plus. Red Bull Bragantino nesse momento está jogando com o Santos pelo Campeonato Paulista e está vencendo a partida por 1-0 em Bragança Paulista. Intervalo de jogo por lá, então o torcedor do Red Bull Bragantino também vai ficar atento ao que diz o técnico do Botafogo, pelo menos por enquanto, né? O ainda técnico do Botafogo, o Fábio Matias. Vamos lá. Mas foi um bom jogo, de forma geral. Tudo que foi proposto em relação aos atletas, a gente conseguiu com eles cumprir da melhor forma possível. Momentos que a gente conseguiu jogar, momentos que teve que se defender um pouco mais. Eu acho que essa variável dentro do jogo eu acho importante. Acredito que seja muito importante isso, a gente conseguiu dessa forma. Acho que o principal de tudo é valorizar todos. Eu acho que o processo de futebol para clubes como o nosso, que tem várias competições ao longo da temporada... 5 erros básicos que você comete na hora de fazer uma apresentação. Você que é líder ganha mais de 10 mil... Você conseguir dar minutagem, dar rodagem, equilibrar tudo isso dentro do processo de construção e valorizar, e a gente valorizou muitos atletas que estão há algum tempo dentro do clube, eu acho que é um ponto dos mais importantes também. E isso mostra o quanto o grupo é forte, o quanto o grupo tem competência para poder jogar essas competições aí que vêm a seguir. O Marlon, né, teve toda essa situação que a gente sabe, situação muito familiar, uma situação muito pessoal, fez um ótimo jogo hoje. É um jogador, como eu falei anteriormente, até no dia do jogo anterior contra a Arara, que ele ficou fora, um jogador que é fundamental dentro do processo do Botafogo hoje. Então, assim, valorizar. Eu acho que realmente pouco, né, por causa dessa ansiedade ou dessa questão, né, muito competitiva, às vezes esquece um pouco do lado humano. Eu acho que esse lado humano tem que aflorar um pouco mais. E isso de aflorar um pouco mais também tem relação até com o nosso próximo jogo, né, contra a equipe do Red Bull, para que o nosso torcedor, para que a nossa torcida também, ela mantenha essa energia positiva que está sendo criada dentro desse ambiente. Eu acho isso fundamental para o sucesso da equipe e sucesso de todos os jogadores. Vamos passar pelo lado que eu sou funcionário do clube, e é uma função que o clube precisa, e todos os clubes acham hoje dentro do cenário brasileiro, qualquer cenário a nível mundial, precisa ter a função de auxiliar permanente. Porque quando acontecem alguns percalços, algumas situações dentro do processo, você tenha a condição de sustentar o trabalho e ajustar algumas coisas que talvez naquele momento não estivessem legais. Então acho que temos que pensar dessa forma. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Acho que esse é o objetivo nosso, deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. Lógico que o calendário é um calendário muito apertado, que você acaba tendo jogos em cima de jogos, então a gente tem que pensar muito na questão já do próximo jogo, mas particularmente é lógico, a gente tem um objetivo, nível de futuro, médio, longo prazo, não sei, o futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápidas. Dentro do futebol. Daqui a pouco a gente poderia estar falando aqui e está falando ao contrário, a gente poderia ter perdido o jogo, faz parte. E está falando, não, preciso de um novo treinador. Então vamos organizar a casa, deixar organizada da melhor forma possível, com os jogadores que a gente tem, para que a chegada do novo treinador seja menos traumática dentro do processo. Eu acho que esse é o objetivo da função hoje minha aqui dentro do clube. E é isso que a gente tem buscado todos os dias. Então cada dia a gente trabalha dia a dia, construindo degrau a degrau, e vamos trabalhando com os atletas da melhor forma possível. Muito bem, aí na tela a gente pergunta se está em crise, demite. Botafogo com técnicos interinos após a saída do Luiz Castro. Que curiosidade, hein? 8 jogos, 8 vitórias. Aproveitamento de 100%. Gols marcados, 22. A média de quase 3 gols por jogo. Com gols sofridos, a média de... Ou seja, com o interino, o Botafogo é o melhor time do mundo, professor. O Lúcio Flávio interino era bom. Virou, oficializou, lascou. Caçapa foi o cara que mais pegou, né, com um pouquinho de coragem, talvez tivesse mantido o Caçapa. E agora mais um interino que traz vitória. Com o interino não tem Bayer Leverkusen. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí pra ajudar a gente a ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outros botafoguenses. Fui!